Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A terceira edição do Navegando com Elas foi realizada hoje em Santos e reuniu lideranças femininas para debater o futuro do setor marítimo e portuário do país. Ao longo do dia, especialistas discutiram as perspectivas da infraestrutura portuária e aquaviária com foco em eficiência logística, regulação e novos projetos para o setor. O olhar feminino foi o mais atento e central nessas discussões. A abertura foi feita pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Muito feliz de participar, de representar as mulheres que a gente tem lá na secretaria, que são extremamente competentes, dedicadas e que a gente tem orgulho. É um orgulho muito grande. E esse evento também é muito relevante para trazer isso à tona, para falar de representatividade e para mostrar. Natália destacou o papel das mulheres no setor, que ainda é majoritariamente masculino. É importante para cada vez mais a gente estimular, ter mulheres em cargo de liderança, ter mulheres falando, enfim, dar voz. Então, esse tipo de evento é muito significativo. Ao longo do dia, o evento também promoveu um debate sobre a presença feminina no setor portuário, reforçando a importância da diversidade em cargos técnicos e de liderança. Importantes líderes dos setores público e privado estiveram presentes debatendo não só a presença feminina, mas também obras de futuro do país. Outro tema abordado foi o reforço no abastecimento de água da Baixada Santista. Os investimentos passaram de cerca de 500 milhões para 2 bilhões de reais por ano, com previsão de 7 bilhões e meio até 2029, segundo a secretária. 4 muito importantes que esse ano já ficam prontos lá em Manto Branco, em Itanhaém. Então são 40 milhões de litros anuais do sistema para a gente reservar e dar uma estabilidade. Aí também eu vi em Praia Branca 1.270 litros por segundo, que a gente vai tratar isso, dar mais estabilidade, porque muitas vezes a gente capta fio, que é aquela captação que não tem reservação. E aí quando chove, vem tronco, vem uma série de resíduos que quando eu tenho essa estrutura, que no final do ano, início do ano que vem já entra em pré-operação, a gente já estabiliza mais o sistema. Está aberta até o dia 2 de maio a consulta pública sobre a concessão do canal de acesso ao Porto de Santos, no litoral paulista. A proposta prevê investimentos de 688 milhões de reais e a transferência da gestão do canal para a iniciativa privada, por um período de 25 anos. A futura concessionária será responsável pela operação, manutenção e modernização da infraestrutura. Entre as principais medidas estão a dragagem para ampliar a profundidade do canal para até 17 metros, a manutenção contínua, a modernização da sinalização náutica, a implantação de sistemas de controle de tráfego aquaviário e a gestão ambiental. As contribuições devem ser enviadas pelo site da ANTAQ, onde também estão disponíveis os documentos do projeto, ou presencialmente em uma das unidades da agência. O objetivo é aprimorar a proposta antes da licitação. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do Porto de Santos, porque a paralisação de caminhoneiros em Santos foi suspensa depois de um acordo. O diretor de operações da Autoridade Portuária de Santos, Beto Mendes, se reuniu na manhã de quarta-feira, hoje, dia 25, em Cubatão, com representantes do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas, a Granel, que é o Sindigran, depois do anúncio de uma paralisação de caminhoneiros por 24 horas prevista para começar às 8 horas da manhã. Durante essa reunião, houve um entendimento entre ambas as partes e o movimento então foi suspenso. De acordo com a autoridade portuária, não houve impactos nas operações do Porto de Santos, que manteve o fluxo normal de entrada e saída de caminhões ao longo do período. Então, um acordo aí feito sem paralisação dos caminhoneiros no Porto de Santos. E o setor aéreo brasileiro premiou ontem, em Brasília, os principais destaques da aviação no país. O levantamento avaliou mais de 1,5 milhão de pousos e decolagens, com base em critérios como pontualidade, eficiência e qualidade dos serviços. Ainda durante o evento, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lançou um programa para impulsionar a aviação regional.
O setor aéreo brasileiro se reuniu na noite desta terça-feira em Brasília para reconhecer os destaques da aviação no país. A premiação Aviação Mais Brasil reuniu representantes de empresas aéreas, operadores aeroportuários e autoridades do setor. O levantamento considerou mais de 1,5 milhão de movimentos de pousos e decolagens em todo o país, avaliando critérios como pontualidade, eficiência operacional e qualidade dos serviços prestados. Entre os destaques, o aeroporto de Florianópolis foi eleito o melhor do Brasil, enquanto Montes Claros levou o prêmio de melhor aeroporto regional do país. Já entre as companhias aéreas, a Azul Linhas Aéreas foi reconhecida como a melhor do país na avaliação dos passageiros, enquanto a Latam se destacou como a empresa mais pontual. O que nos motiva mais, o que nos anima mais, é poder ver cada vez mais brasileiros viajando de avião em nosso país. Ver cada vez mais a aviação civil sendo um instrumento de unidade, de união, de encontro, de reencontro, de geração de emprego, de geração de renda, e é isso que nos motiva cada vez mais a nos apaixonar por esse setor, a nos entregar como missão, como um serviço público por esse setor. A premiação reforça o papel estratégico da aviação para a integração do país e evidencia os avanços em eficiência e qualidade no setor. A expectativa agora é que os investimentos e projetos apresentados aqui continuem impulsionando o crescimento da aviação brasileira nos próximos anos. Além dos prêmios principais, a cerimônia também reconheceu os melhores aeroportos por categoria de movimentação. Entre eles, o aeroporto de Vitória foi eleito o melhor na faixa de 5 milhões de passageiros, enquanto Florianópolis liderou entre 5 e 10 milhões. E Brasília foi destaque entre os maiores terminais do país. Os aeroportos são administrados por concessionárias como a Zurich Airport e Inframérica. Primeiro quero dizer que a gente fica muito feliz com o reconhecimento do passageiro, porque a gente vive para prestar um bom serviço para o passageiro e esse reconhecimento é fundamental. Esse prêmio ele vem basicamente de uma cultura de qualidade que a gente implementou na empresa faz muito tempo. Então a gente é muito atento aos detalhes, muito atento à experiência do passageiro, sempre conversando, fazendo pesquisa e entendendo a jornada do passageiro como um todo. Nos aeroportos regionais, Montes Claros, administrado pela AENA, foi o grande vencedor nacional. Também foram premiados os aeroportos de Joinville, Sinop e Aracaju, operados por concessionárias como a Motiva, Centro-Oeste Airports e AENA, reforçando a diversidade da malha aérea brasileira. A gente está de parabéns. Parabéns para todo o setor, as comunidades aeroportuárias, especificamente para todos os aeroportos que compõem a ABR e especificamente também para os aeroportos de Montes Claros e Aracaju, que foram os selecionados da AENA. Muito importante essa aviação regional, que vertebra nosso país, Brasil, e que cada vez mais traz mais passageiros. Estamos super felizes de contribuir com essa humildade, honestidade e esse carinho para todos os aeroportos. Na categoria pontualidade, os destaques foram os aeroportos de Goiânia, Santos Dumont e Brasília, além da Latam, reconhecida como a companhia aérea mais pontual do país. Nós anunciamos que a empresa aérea mais pontual dessa 11ª edição é a Latam Airlines do Brasil. A cerimônia também premiou iniciativas de inovação e acessibilidade, como a plataforma de intérpretes de Libra da Latam e soluções digitais em aeroportos, voltados à inclusão de passageiros. A acessibilidade precisa ser reafirmada como um direito fundamental e não como exceção. No contexto do transporte aéreo, isso significa garantir que todas as pessoas possam exercer com autonomia, segurança e dignidade o direito de se locomover, seja a trabalho, a passeio ou para qualquer outra finalidade. Durante o evento, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a portaria do programa Investe Mais Aeroportos Regionais, voltado para atrair investimentos e reduzir a dependência de recursos públicos em terminais administrados por estados e municípios. Hoje a gente está assinando a portaria do Investe Mais Regional, onde agora dialoga com estados e municípios, no momento desse tão ímpar que vive a aviação, um momento de crescimento econômico, um momento de fortalecimento das nossas concessões, fortalecimento da nossa aviação
Graças a Deus, as nossas 3 companhias aéreas saíram de um processo doloroso pós-pandemia de recuperação judicial e elas estão saindo muito maior do que entrou, a Latam, a Gol e a Azul, que representam 98% do mercado da aviação brasileira e já sinalizam fazer um conjunto de investimentos em aeronaves. Isso é muito importante para a aviação do Brasil. Vamos voltar ao portal bnews.com.br. Eu tenho uma outra notícia para destacar, desta vez do setor de aviação, porque o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou Tomé Franca como sendo o seu sucessor. Ele revelou isso na noite de terça-feira, durante o Prêmio Aviação Mais Brasil realizado em Brasília. Agora passa a assumir a pasta de Ministério de Portos e Aeroportos, então Tomé Franca, que é o secretário executivo da pasta, isto porque o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai ter que se afastar do cargo porque ele vai concorrer, vai se candidatar a deputado federal nas eleições deste ano. Tomé Franca discursou durante também a cerimônia do Aviação Mais Brasil, mas não tocou no assunto. Então fica aí uma notícia, uma mudança aí no governo federal com a saída do ministro Silvio Costa Filho, porque ele vai se candidatar a deputado na próxima eleição. E mais de 500 mil de brasileiros já emitiram a Carteira Nacional de Habilitação pelo aplicativo CNH do Brasil, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. A plataforma, lançada em dezembro do ano passado, tem reduzido custos e o tempo de formação de novos condutores. Entre as mudanças está a atuação de instrutores autônomos sem vínculo com autoescolas. Mais de 95 mil pessoas já fizeram aulas práticas neste formato. O aplicativo soma 55 milhões de usuários e pouco mais de 4,5 milhões iniciaram o processo de habilitação pela ferramenta. Adroaldo Catão, secretário nacional de Trânsito, falou sobre as regras que já estão valendo desde o final de fevereiro. O exame precisa refletir condições reais de direção. Esse é o objetivo central do manual, tanto para o exame de carro quanto para o exame de moto. A gente quer isso, medir o quanto o comportamento do candidato está adaptado à melhor forma de direção na vida real. O Fundo da Marinha Mercante deve movimentar 41,7 bilhões de reais em investimentos no país, com uma carteira de 890 projetos. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em Brasília. A previsão é de mais de 180 mil empregos diretos. Os recursos envolvem a construção de embarcações, modernização de estaleiros e projetos portuários. Ao todo, são mais de 600 novas embarcações, além de serviços de reparo, docagem e implantação de novos estaleiros. Os investimentos estão distribuídos em todas as regiões do país e reforçam a retomada da indústria naval, que já voltou a crescer em número de empregos nos últimos anos. E o BNews 19 horas fica por aqui. Eu desejo a você uma excelente noite. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!